Alô, amigos do nosso querido canal. Agora vamos discorrer sobre as diferenças entre tabernáculo, templo e o quê? As sinagogas. A principal diferença entre tabernáculo, templo e sinagoga reside no seu contexto histórico, sua função e seu significado. Ambos tinham finalidades diversas, assim fizeram a própria história judaica. Lá no começo da religião judaica, que aliás não era religião, mas sim um grande motivo para adoração a Deus. Tudo isso, templo, sinagoga, era um lugar de adoração. O tabernáculo, por exemplo, era um local de culto móvel, onde mudava-se de lugar, usado antes da construção do templo lá em Jerusalém. O templo era um edifício sagrado e central, enquanto a sinagoga é um local de culto e estudo para a comunidade judaica. As diferenças começam aí, que surgiu após o exílio babilônico. No princípio, o povo adorava no tabernáculo. Depois passou-se a adorar no templo de Jerusalém. Sim, e mais tarde em sinagogas locais. Mas em todos esses lugares, crianças podiam aprender sobre rituais como ofertas e sacrifícios. Sim, fazia parte do ensinamento judaico, que era ministrado por quem? Pelos sacerdotes, pelos levitas ou até mesmo pelos rabinos. Então, vamos ver, em seus contextos, as suas funções e suas respectivas situações dentro de cada contexto existente. Vamos ver o tabernáculo. Vamos ver o tabernáculo primeiramente. O que era o tabernáculo? Era um santuário móvel usado pelo povo de Israel durante a sua jornada no deserto. Ou seja, era mudado de lugar quase que constantemente. Andava-se quilômetro, mudava. Andava quilômetros, se mudava. Então, ali servia como um local para culto. Para o culto e a comunicação com Deus. E ali dentro tinha peças sagradas, como a própria Arca da Aliança. E um altar construído pelo seu povo. Então, nós vemos que representava a presença de Deus entre o povo ali. E era um modelo para o templo que viria a ser construído depois, no futuro. Primeiro tabernáculo, depois templo. Mas no contexto judaico de tabernáculo, passou a ser o quê? O templo de Jerusalém, a qual era o local central de adoração e sacrifício. Sim, foram mudando com o tempo. Era um lugar sagrado e central da vida religiosa do povo judeu, da sua etnia. O templo é um edifício dedicado ao culto religioso. Atualmente, não existe mais um templo central para o judaísmo, onde futuramente e nos dias atuais as sinagogas servem como locais de culto. Mudou-se, era tabernáculo, passou a ser templo. O tabernáculo ele tinha um pavimento, um altar de sacrifício, de incenso e uma mesa com um candelabro e uma arca, que era a arca que eu citei. Já o templo, ele tinha 3 andares. Era um lugar que tinha uma pia original, havia 10 pias móveis sobre as rodas e um grande reservatório de água sustentada por 12 bois esculpidos em bronze. Isso não quer dizer que seja paganismo. No santuário havia 10 candelabros de ouro, 10 mesas para os pães da proposição e as antigas peles que formavam as tendas do tabernáculo, que foram depois substituídas por paredes revestidas de ouro, com figuras de querubins, palmeiras
e flores. As coisas mudaram. Somente a Arca da Aliança era a mesma do tabernáculo anterior, segundo Crônicas 3:4. Não se mudou, a arca manteve-se ali. O templo. O que era o templo? O templo, a construção de uma casa permanente que substituiu o tabernáculo, que era móvel. E ocupou sempre o pensamento de Davi. Davi começou a pensar. E por isso, ele tratou logo no princípio do seu reinado de armazenar os materiais necessários à realização do seu plano que ele tinha em mente, conforme está lá em 2 Samuel 7. E assim, criou-se o templo. Era um edifício sagrado, construído em Jerusalém, como local de culto central. Ali era o culto central para o seu povo, para o povo de Israel. Portanto, diferente do tabernáculo, passou a ser um local fixo. Parou-se de andar, porque não havia mais essa necessidade. Davi, que foi o segundo rei de Israel, desejava planejar e planejava construir uma casa para o Senhor. Ele declarou que não era correto que ele, o rei, morasse num palácio de cedro, ao passo que o santuário de Deus ficava numa tenda, como já disse, e se encontrava, conforme está falando lá em 2 Samuel 7:2. É só você pesquisar, é só você procurar. Na verdade, Davi teve a ideia, mas seu sucessor, Salomão, foi que colocou em prática esse feito, esse pensamento que ele tinha. Logo depois de subir ao trono, Salomão começou as obras e lançou os alicerces no 4º ano de seu reinado. E o edifício ficou pronto 7 anos e meio depois, conforme relatos bíblicos. A construção do Templo de Salomão foi um marco divisório, não só na história de Israel, mas também de todo o mundo. Mudou-se o procedimento judaico. Mudou-se. Mas, de acordo com a cronologia comumente aceita, o templo foi construído em 1005 anos antes de Cristo, no tocante à sua arquitetura e à sua construção, o seu projeto e seus custos. Ele é conhecido como um dos edifícios mais notáveis da história mundial. Está lá na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Está lá dentro da palavra. Era o único local onde o sacrifício de animais podia ser feito. E era o local onde a Arca da Aliança era guardada. A arca, quando saiu do tabernáculo, continuou-se no templo. Representava o centro espiritual da sua nação e era um local de grande importância para o povo judeu. No contexto judaico, vamos ver, o Templo de Jerusalém era o local central de adoração e sacrifício. Sim, ali era o local ideal, foi escolhido. Então, era um local, conforme eu falei, era um local sagrado e central na vida religiosa judaica. O templo é um edifício dedicado ao culto religioso. Atualmente, não existe um templo central para o judaísmo, e as sinagogas hoje servem como locais de culto. As coisas foram mudando. Passado mais alguns séculos, o templo foi destruído pelos babilônicos e os judeus foram levados presos, cativos. Eles foram presos. Depois livre do próprio cativeiro, os judeus retornaram, voltaram a Jerusalém e reconstruíram o templo. E assim terminou aquele período que se está lá no Antigo Testamento. É verdade. Mas e a sinagoga? O que é a sinagoga? A sinagoga, ela surgiu após o exílio babilônico, que nem eu falei, como um local de culto e estudo para a comunidade judaica. É ali que eles se reúnem. Ali eles se reuniam para fazer estudo e falar sobre as questões
judaicas, os problemas judaicos. Sua função era para permitir que a comunidade se reúna para oração. Estudo também do Torá e de outros rituais religiosos que estão nos preceitos judaicos. Ali se reuniam para fazer estudo e falar sobre tudo que existia nas questões, nas mudanças, nas lógicas judaicas. A sinagoga central serve para a comunidade judaica aquele local de grande encontro, servindo como um local de encontros para discutir, estudar e criar cultos onde a fé e a comunidade são fortalecidas corretamente. E também é um local de culto. E para a comunidade judaica é um fato importante com essas mudanças que adveio do passado. Serve de oração, de estudo, de atividades comunitárias. Representa um espaço local, presta atenção, para a vida religiosa e comunitária do seu povo. As coisas mudaram. O nome hebraico para sinagogas é Beit Knesset, que significa local de assembleia. Sinagoga é um local de assembleia, que nem eu narrei, que nem eu falei. Quando lemos os evangélicos, encontramos além do templo as sinagogas, ou seja, pequenos locais de reunião dos judeus para a sua oração e seu ensino. As crianças vão lá aprender. As crianças vão lá conhecer a Torá. Teólogos sugerem que as sinagogas tenham sido uma invenção dos judeus durante o cativeiro, lá na Babilônia. Eles criaram isso. Tinha que fazer alguma coisa. Estando longe de Jerusalém e sem o seu templo, eles teriam criado esses novos locais de culto. Novos locais de culto. Eles criaram isso. Foi necessário essa criação. Se pudéssemos viajar no tempo e visitar a Palestina nos dias de Jesus, é possível que nos tornemos contrário às sinagogas. Nós não iríamos encontrar isso, argumentando que Deus nunca mandou que fossem construídas. Deus não mandou construir sinagogas. Isso foi uma criação do seu povo. Vamos lembrar que, conforme historiadores, a sinagoga pode ser considerada um elemento central da cultura e religião judaica. É um fato. É hoje. O modernismo tomou conta disso. Diversas atividades eram praticadas nas sinagogas e não apenas o culto religioso. Mas, segundo o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu, na sinagoga de Tiberíades, região situada às margens do Mar da Galileia, conforme João 6:1, havia reuniões de natureza até mesmo políticas. O judaísmo, como conhecemos, hoje nasceu durante o seu próprio cativeiro, o cativeiro babilônico. Assim como o costume de adorar na sinagoga, que já que estão impedidos de frequentar o templo. O local servia como ponto de encontro, já disse isso, para as orações. É uma grande verdade. O termo sinagoga, do grego, que é sunagogue, tecnicamente significa casa ou lugar de reunião. Alguns estudiosos acreditam a Esdra a responsabilidade da criação da sinagoga no contexto judaico. E isso aconteceu repetidamente durante o exílio babilônico. Assim sendo, os judeus, seus povos, sempre buscaram motivação para estar em contato com Deus. Então nós vimos que desde lá no início, começou a ter mudança. Primeiro, o tabernáculo, uma tenda móvel. Pense bem nisso. Segundo, o templo, um local fixo de reunião dos judeus. E atualmente, várias sinagogas existem lá no Estado judaico. Assim sendo,
eu acho que eu procurei da melhor forma demonstrar a importância dessa diferença que se passou desde o quê? Desde a sua criação. Desde o quê? Desde que começou lá do exílio babilônico, aonde as mudanças começaram a ocorrer. Portanto, essas mudanças, segundo os judeus, mas não conforme disse, não foi da vontade de Deus, mas segundo os judeus, foi criação própria para facilitar as suas reuniões, para discutir com o sacerdote, com crianças, ensinamento, culto, tudo isso. Portanto, meus amigos do @canal Varal, eu termino aqui mais esse fato que é de relevância e importância você saber a diferença entre tabernáculo, templo e sinagogas. Eu espero ter contribuído para o seu conhecimento e que Deus abençoe a todos.